aluno, a universidade pode até sair de graça. Mas para a sociedade, o ensino público custa caro. Exatamente por isso, não dá para aceitar que um professor falte ao trabalho várias vezes e sem nenhuma justificativa. A boa notícia é que tem gente sendo demitida por causa desse tipo de comportamento. O vestibular quase sempre é muito concorrido. Nada que desanime quem escolhe estudar em uma universidade pública. Além de não pagar pelo curso, os alunos esperam encontrar os melhores professores. E eles até encontram, mas muitas vezes precisam driblar um problema grave, a falta de compromisso de alguns docentes. Tive uma professora de expressão escrita que faltou os 3 primeiros meses de aula. Ela aparecia raramente e eu então mandava um monitor. 8 horas da manhã ela mandava um e-mail: gente, eu já tô doente, eu não posso comparecer. E a aula era às 2 da tarde. Os alunos reclamam que muitos professores nem se preocupam em dar satisfação. E alguns professores que nem deram notícia avisando que iria faltar, simplesmente não apareciam na sala de aula. As faltas só deveriam acontecer em casos extremos e, mesmo assim, a universidade tem a obrigação de exigir que o profissional reponha as aulas. Mas os relatos provam, essa regra quase nunca é cumprida. A gente perde a linha de continuidade das matérias e isso é bem prejudicial para a continuidade do curso e para a continuidade do raciocínio também. Apesar dos transtornos, as ausências injustificadas não costumam dar em nada. Mas até nesse caso, a regra tem exceção. Um professor do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, teve que prestar contas à Justiça. Ele foi acusado de deixar os alunos sem aula durante metade do ano letivo. Cansados de pedir providências à universidade, os estudantes denunciaram o caso ao Ministério Público. Nesse e-mail, encaminhado à direção antes da abertura do processo, um estudante reclama do descaso do docente, que não aparecia nas aulas havia 3 semanas consecutivas. Em depoimento, uma das professoras revelou que Renato Costa Dias já era motivo de piada, porque se comportava da mesma forma há muitos anos. De fato, é condenável a atitude de simplesmente abandono da sala de aula e sem essas justificativas. Entretanto, eu penso que esse processo se alastrou em demasia e isso revela que os procedimentos internos de gestão da universidade falharam. A universidade chegou a abrir um processo administrativo disciplinar. O professor recebeu uma advertência, mas continuou faltando às aulas. Quando a direção finalmente pediu o afastamento, ele alegou que estava doente e se comprometeu a repor as aulas. Mas outra vez não cumpriu a obrigação. Apesar disso, Renato Costa Dias continuou na faculdade e no ano seguinte a história se repetiu. Outros 78 alunos encaminharam um abaixo-assinado à direção, reclamando das constantes ausências. A sanção de advertência é uma sanção muito branda, né, frente à gravidade da conduta dele. Eu acho muito interessante que o Ministério Público tenha ingressado com uma ação por improbidade administrativa. Ele faz com que, na própria instância judicial, sejam aplicadas ao servidor sanções muito mais graves do que aquelas previstas apenas no Estatuto Funcional. As penalidades impostas pela Justiça foram mesmo bem mais severas. Pela decisão, além de perder o cargo, o advogado vai ter de pagar uma multa equivalente a 6 vezes o valor do último salário recebido na instituição. Além disso, deverá ressarcir integralmente o dano causado aos cofres públicos. Não trabalhou, não compareceu e recebeu regularmente os seus vencimentos como servidor, isso pode caracterizar enriquecimento ilícito. Então, uma das formas de isso ser ressarcido, né, disso ser resolvido é exatamente com a devolução aos cofres públicos daquilo que ele recebeu indevidamente. Renato Costa Dias recorreu da decisão. Por isso, as penas estão suspensas. O processo seguiu para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Eu só tendo a lamentar que, de fato, que a universidade, os procedimentos internos tenham demorado tanto a tomar uma atitude que teve que ser buscada de um ente externo. Para este professor de Direito da UNB, trata-se de uma conduta condenável em qualquer esfera da administração pública. Mas em se tratando de quem tem a missão de formar profissionais, a prática é ainda mais grave. Isso prejudica a formação
dos alunos, daquelas pessoas que amanhã não vão poder exercer da melhor forma possível a profissão que escolherem, porque houve uma carência, né, uma lacuna na sua formação. O professor preferiu não dar entrevista sobre a condenação. Ele recorreu e o processo está agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ainda sobre esse assunto, é bom lembrar que o caso do docente de Uberlândia não é exceção. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou, por exemplo, que em apenas um dia letivo, 12 mil professores da rede estadual de São Paulo não foram trabalhar.